Olá, bem-vindos a mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource Brasil. No episódio de hoje, a gente reuniu pilares essenciais para quem vive de tecnologia e trabalha no ecossistema de canais. São eles: carreira, cenário de ameaça cibernética e oportunidades reais de negócio. Não é mais uma questão de se uma empresa precisa de proteção, mas sim quando e como. Isso, claro, cria uma demanda urgente e um mercado superaquecido para quem sabe agir rápido. E para guiar essa conversa, ninguém melhor do que a Luciana Lovato, diretora de canais B2B das Américas na Kaspersky. Então se prepara, porque hoje o bate-papo vai ser sobre visão prática, estratégia e mercado, tudo em um só episódio. Bom, bem-vinda, Luciana, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, é um prazer te receber. Obrigada pra gente a falar você, obrigada pelo convite, obrigada a Scansource, as meninas que trabalham no time também atendendo Kaspersky, é um prazer estar aqui. Um prazer falar com você, então eu já dei uma abertura daqui que a gente vai trazer hoje. Mas para começar, eu queria saber um pouquinho da sua carreira, né? Como que você iniciou nesse mercado de canais e como que tá sendo e como que você iniciou também a sua jornada na Kaspersky. Vamos lá, são 12 anos de estrada na Kaspersky. Eu entrei lá, na verdade, na área de vendas. Eu sempre vim da área de vendas, né? Só que eu sempre tive uma paixão pelo relacionamento com os canais e não em si com a venda direta com o cliente final. Então, eu sempre gostei dessa parte do relacionamento entre o canal e o cliente, o distribuidor. E aí, com isso, veio a vontade ali, depois de uns 4 anos, mais ou menos, de entrar na parte de canais. Eu me candidatei para uma vaga lá na Kaspersky de canais, virei Partner Account Manager. Cuidei dos maiores canais da Kaspersky no Brasil. E aí, depois veio a oportunidade da vaga de diretoria, primeiro para canais no Brasil. Então, eu fui quase 5 anos diretora de canais Brasil da Kaspersky. Responsável pela estratégia da empresa, né? Como na área de canais, sempre focado na área de canais, com a distribuição também. Então, tinha o meu time ali trabalhando forte. E agora, há 2 anos, eu subi para ser diretora de Américas, E foi muito legal, é muito diferente, é muito bacana, porque cada país tem uma realidade, cada região tem uma realidade. E tem as questões culturais também, que é muito legal. Então, assim, tem sido um aprendizado ao mesmo tempo, porque é muito diferente do Brasil, mas é muito gratificante poder lidar com todas essas outras culturas, é bem legal. Isso que eu ia te perguntar, né? Nessa experiência que você já tem, agora 2 anos com a parte das Américas, quais foram os maiores aprendizados e também os maiores desafios dessa parte da sua carreira? Você sabe que tem uma coisa muito importante para mim, que eu acho que é o apoio até de liderança. Então, eu acho que se eu tô onde eu tô é porque eu tive pessoas muito importantes na minha carreira ao longo desse tempo, que me impulsionaram e me ajudaram a estar, né, e a conseguir desenvolver nesse mercado, principalmente quando a gente fala de Américas. Então, até para deixar um agradecimento especial para pessoas especiais na minha carreira, Carlos Baleiro, que me ensinou tudo o que eu sei hoje, e para o meu chefe, Cláudio Martinelli, que é o nosso vice-presidente de Américas. Esse apoio que ele me deu para me levar para Américas e realmente me suportar nessa questão foi muito importante. E as pessoas que trabalham comigo também, né? Então, quando você tem pessoas que estão abertas, né, a ter a sua ajuda, mesmo você sendo um brasileiro atendendo em outras regiões, isso é muito importante, porque não tem a ver com ser brasileiro ou ser colombiano ou ser argentino, tem a ver com contribuição. Então, às vezes, algo que eu possa levar para eles, algo que eles podem trazer para mim. E tem a questão dos desafios em relação também a diferentes ameaças que você encontra, né? Então, assim, não é igual. Lugares, né? Em diferentes lugares, estratégias diferentes. Então, é bem, bem interessante o desafio. Bom, e agora que você entrou nessa parte de diferentes ameaças cibernéticas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem muita experiência. Eu queria entender da sua parte como que essa visão estratégica faz você enxergar o cenário atual de ameaças cibernéticas no Brasil, mas também nas Américas, se você quiser trazer um pouquinho disso. Eu acho que algo que a gente pode deixar muito para 2025, né, que a gente está fechando 2025, foi a questão da inteligência artificial entrando no mundo de ameaças cibernéticas. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Ela está presente. Ela está presente e é algo que todos nós lá na Kaspersky, nós falamos muito sobre isso, tem na apresentação de muitos dos executivos de lá, porque ela é uma realidade. Ao mesmo tempo que ela te ajuda no seu dia a dia, ao mesmo tempo que ela é um avanço da tecnologia, ela também pode ser uma ameaça.
E hoje ela é muito utilizada nos cyberataques, extremamente utilizada. São tecnologias avançadas, são tecnologias que podem, inclusive, no momento do ataque, em um momento ali de ataque no tempo real, ela pode se modificar para poder entrar no ambiente de um cliente. Então, assim, a inteligência artificial, ela vem sendo uma realidade nos ataques dos cybercriminosos. Com certeza. E com toda a sua experiência aí à frente dessa questão, quais ataques você acha que estão crescendo mais, assim, que a gente deveria olhar para isso para conseguir se defender da melhor forma possível? Eu acho que se a gente for escolher um que realmente está sempre em alta em todos os lugares, é o ransomware, que a gente sempre fala, né? O ransomware, ele é muito comum em todos os países, não só nas Américas, e principalmente no Brasil. Perfeito. Então, e aí você combinando o ransomware com a inteligência artificial, ele realmente fica extremamente perigoso. Muito visado, né? Muito visado, e o ransomware, ele é aquela questão que ele pode parar uma empresa, né? E quando você fala de parar uma empresa, não é só apenas ali parar o trabalho, mas tem uma questão toda de faturamento que você perde, tem uma questão de dados que se você não tem um backup ali atualizado no momento real, você pode perder vários dados. Tem a questão que vem do pago ou não pago o resgate, né? Você está negociando com um criminoso. Então, assim, é uma situação muito complicada. Sim. Ao longo desses anos, eu vi algumas empresas negociando com, né? Que não tinham Kaspersky, que aí a gente acaba conquistando o cliente justamente porque, né? Caiu, né? Acabou. Exato, caiu Sendo com uma vítima. outra solução. Então, a gente acaba conseguindo entrar nesse cliente. Mas é uma situação muito complicada, porque muitos pagam resgate, não recebem os seus dados de volta, né? Então, assim... O prejuízo é enorme, né? Exato. E é algo que vem acontecendo ainda muito e só vem crescendo. É uma crescente mesmo. Infelizmente, é uma coisa que a gente precisa olhar para isso e se defender, né? E aí eu queria que você me explicasse um pouco como que o trabalho da Kaspersky apoia os parceiros nessa construção desses serviços para evitar esse tipo de ataque e como isso ajuda na questão dos canais. Uma coisa muito legal na Kaspersky que eu vejo é que, assim, a maior parte dos nossos funcionários ao redor do mundo é da área técnica. Porque a Kaspersky é muito sobre isso. Tudo desenvolvido dentro de casa, todas as ferramentas. Então, o setor de desenvolvimento e tecnológico é muito maior do que as pessoas que trabalham em vendas, canais, financeiro e marketing. Porque é o coração da empresa, né? O próprio Eugene Kaspersky é um engenheiro de sistemas, né? Então, isso é muito legal porque nos ajudou a construir uma solução, várias soluções, que são extremamente, assim, seguras para a gente proteger os nossos clientes e ajudar os nossos parceiros nessa venda, né? E é legal porque quando você conta com uma equipe dessas, a gente tem, por exemplo, uma equipe que eu não sei se o pessoal já ouviu falar, que é o GREAT, é um time que a gente tem de pesquisa dentro da Kaspersky, onde tem pessoas de vários países. Por que isso é importante? Esses pesquisadores, eles conseguem ter a visão de cada um dos países, porque as ameaças são diferentes. Então, você pega, por exemplo, lá em 2014, a gente teve a descoberta do malware do boleto bancário. Sim. E o malware do boleto bancário foi descoberto pela Kaspersky por um dos nossos pesquisadores, que era um brasileiro. Porque o boleto bancário é uma coisa de brasileiro. Então, se você tivesse uma outra pessoa ali que não é brasileira, talvez ele não ia conseguir identificar ou com tanta facilidade ou com tanta rapidez. Porque não está na cultura, porque não está na cultura, não está no dia a dia, não entende como funciona aquele país. Então, isso é uma coisa muito legal. Isso ajuda muito porque a gente consegue se antecipar nas questões de ameaças, quando a gente fala sobre ter pessoas em cada uma das regiões importantes de ameaças, né? Com certeza. E você falou um pouco sobre os diferentes... a gente está falando dessa questão cultural. Por que você acha que o Brasil é tão visado nesse sentido, assim, nesse contexto de ameaças cibernéticas? O que faz o país... Eu acho que primeiro pela questão do tamanho, né? O Brasil Com certeza, é muito grande. grande. Então, querendo ou não, quando você faz uma ameaça que não é direcionada, a ideia é que você faça por volume. Então, quanto maior a população, maior a sua chance de conseguir atingir essas pessoas. O brasileiro, ele tem uma realidade de acreditar em muitas coisas, ele tem uma facilidade maior. A gente tem uma população, por exemplo, que tem muitos idosos que acabam, né, acessando
links que não deveria, atendendo ligações que não deveriam. Então, assim, a gente tem um alvo um pouco mais fácil, né? E tem uma outra realidade. 80% do Brasil é feito de pequenas e médias empresas, que geralmente não tem tanta cultura em relação à cibersegurança. Então, é uma construção que a gente tem que fazer com essas empresas. Claro que hoje é diferente de uma realidade de 10 anos atrás. Mas a gente tem isso muito inserido no nosso mercado e é um desafio para nós, inclusive, ter essa consciência de cibersegurança dentro das empresas. Mas quando você fala de pequenas e médias empresas, é um alvo muito mais fácil, né? Porque não tem ali uma equipe focada. E aí é nessa parte que a Kaspersky consegue entrar e ajudar e, junto com os nossos parceiros, atender os clientes da melhor forma. Agora, falando um pouco dessa questão de empresas, de tamanho de empresas e mercado corporativo, a gente sabe que a Kaspersky tem uma presença muito forte no Enterprise, né? São operações de alto grau de complexidade. E aí eu queria entrar um pouco nesse assunto, eu queria saber o que explica o posicionamento tão consolidado da Kaspersky nesse mercado de Enterprise hoje em dia. Nós investimos muito, principalmente na área Enterprise, né, nos últimos anos, porque foi algo que a gente quis desenvolver bem. A Kaspersky atende muito bem governo, e daí a gente foi conseguindo entrar também no mercado privado de uma forma bem consolidada, com outras soluções, porque a gente viu que não era o suficiente. O que você vende ali de anti-malware, né, não é o suficiente mais para uma realidade que a gente tem hoje. E o Enterprise, ele é um mercado muito importante porque grandes empresas dominam muitas coisas aqui no Brasil. Então, quando a Kaspersky viu isso, né, veio uma cultura de outros países, que já é extremamente consolidado o Enterprise em outros países, a gente veio com uma força muito grande para o Brasil. Tanto que nós estamos atualmente num projeto de geo-expansion, que a gente chama de trazer mais a Kaspersky para o mundo do Brasil. A gente contratou muita gente esse ano. E cargos, por exemplo, como Solution Sales Manager, que a gente tem na Kaspersky, que são pessoas focadas em produtos específicos, que são produtos para o Enterprise. Para apoiar os nossos account managers, para que a gente tenha uma profundidade maior em apresentação para cliente, para que a gente tenha uma estratégia maior nessas soluções, como quando a gente fala de XDR, quando a gente fala de MDR, quando a gente fala de SD-WAN. Então, a gente consegue trazer muito mais entrega para o cliente e agregando serviço, claramente, que é o que a gente fala que para o parceiro é onde ele consegue ter mais margem, consegue ganhar mais lucro, né? É uma oportunidade também. É uma oportunidade. E eu imagino que quanto maior a empresa, maior também o grau de complexidade e de gestão de dados, informações, enfim. E eu queria saber qual a sua opinião sobre os diferenciais mais percebidos pelos clientes corporativos nessa questão, né? Quando eles contratam o serviço da Kaspersky, o que vocês trazem de diferencial ali que fazem que eles fiquem com vocês? Eu acho que desde a nossa equipe, por exemplo, de vendedor, o pessoal do marketing, as pessoas na Kaspersky, a gente fala que, né, negócios você faz de pessoas com pessoas. E a Kaspersky é muito sobre isso. Tanto que a gente brinca que quem entra na Kaspersky ou fica 1 ano ou passa de 10 anos. Ou a vida. Ou a vida. E essa é uma cultura muito forte que a gente tem na Kaspersky, no mundo inteiro. Porque a gente acredita no produto, a gente acredita na solução, a gente acredita na entrega. E com isso, a gente conseguiu ter um pouco mais de afinidade com os nossos clientes. E realmente não levar só a parte de produto, mas levar a parte de serviço também, de consultoria, de ser um Trust Advisor, de realmente ser procurado pelos clientes para falar não só de uma única solução, ou de um problema. Então, por exemplo, a gente tem um account manager na Kaspersky, que é o Pedro Vassalo, que já trabalhou, inclusive, aqui na Scansource. Que ele tem um relacionamento, assim, muito legal com os clientes dele. Porque ele realmente teve uma entrada bacana, ele consegue levar outras soluções para lá. Porque você coloca um produto, esse produto funciona, a empresa vai te procurar para mais outras coisas. Então, você se torna realmente uma peça muito importante lá. Principalmente quando a gente leva serviço. Porque a gente tem um serviço legal de entrega, que é agregado ao nosso produto, e com isso você acaba sendo o tal do Trust Advisor para o seu cliente como um todo. Engraçado que a gente está falando aqui, né, sobre ameaça cibernética, que é uma coisa que tá no computador, na nuvem, enfim, na questão tecnológica, mas no fim tudo se volta para as pessoas, né?
e no quanto a gente precisa desse apoio. E eu queria saber também, agora entrando na parte de revendas, como que o reconhecimento do trabalho da Kaspersky fortalece também o trabalho das revendas, né? E como que surgem oportunidades de negócio para essas empresas? Uma coisa muito legal no nosso programa de canais, que acho que é a mais importante, é que a gente não vende direto para cliente final, de forma nenhuma. Então, a gente faz todo o nosso processo através do distribuidor, do nosso canal, para o cliente final. Tá. Então, essa segurança que a gente dá para o nosso canal é muito importante, porque ele sabe que a gente não vai direto no cliente final. A gente tem também, o nosso programa é muito bem estruturado em termos de dar espaço para o nosso parceiro conseguir margens atrativas e conseguir também ter um programa bacana de rebates, por exemplo, né? Legal. Então, e falando, até pegando um gancho do que a gente estava falando de mercado enterprise e do que a Kaspersky vem focando, no ano passado a gente lançou um programa dentro do nosso programa de canais, que é a parte de deploy. Que é para as soluções especializadas, que são as soluções enterprise. Então, eu consigo dar mais rebate para essas soluções, eu consigo dar mais assistência nessas soluções. Então, eu faço com que o parceiro também olhe para o enterprise como eu estou olhando e ele consegue ganhar muito mais. E com isso, ele é muito mais reconhecido pelo cliente final, porque ele não é o cara que está só lá vendendo um antivírus. Ele é o cara que está vendendo uma solução de monitoramento, que está vendendo um data feeds, que está vendendo um produto para ambiente industrial, que está vendendo... Bem mais amplo, né? É mais amplo, exato. Então, ele consegue ganhar mais dinheiro e consegue oferecer algo mais complexo para os nossos clientes. Legal. E falando desse mercado enterprise, você já até trouxe um pouco aqui dessa solução, mas eu queria saber se existem outras ou alguma que você queira destacar que traga suporte ou formação de estratégia para ajudar o canal no mercado enterprise. Quando a gente fala de produto, a gente tem que olhar muito para o que temos hoje como realidade no mercado. Que é a base de tudo, é o EDR, né? Que é o que mais se fala no nosso mercado. E aí, com isso, você agregando a entrega de serviço e colocando a parte de EDR e MDR, que aí você realmente tem uma oferta completa para o cliente, que não tem uma equipe, por exemplo, de cibersegurança lá para administrar, para poder gerenciar esse produto. O MDR é o nosso carro-chefe que a gente fala bastante hoje, né? A gente tem, inclusive, um Solution Sales Manager focado na oferta de MDR, para trazer esse entendimento para o cliente do porquê ele precisa daquilo, do porquê para ele é importante. Mas é muito cultural isso, né? Então, você tem que inserir isso no mercado, você tem que ter esse entendimento com o cliente, com o seu parceiro, de se voltar para essas outras tecnologias, porque... Quando a gente fala, por exemplo, de ameaça, né? A gente tem o deepfake, que é uma tecnologia hoje da inteligência artificial que você consegue fazer vídeos, Sim. áudios, você consegue fazer imagens que não são reais. E aí, como você vai se proteger disso? Às vezes até eu caio. Eu olho e falo, meu Deus, isso aí é real ou não é? Eu não sei se você viu, não posso falar o nome, mas teve uma pessoa famosa, uma figura muito famosa, que saiu uma notícia lá nos Estados Unidos, que era uma notícia com uma foto de ele apoiando uma outra pessoa, um outro candidato que era o oposto dele. da pessoa que ele apoiava. E isso repercutiu muito nos Estados Unidos. Então, assim, são coisas que podem trazer para nós muitos problemas. Então, entra naquela coisa de não basta só ter a solução, tem que ter o serviço junto. Porque se você tiver a solução e não tiver alguém para fazer o gerenciamento disso, não vai ser o suficiente, você não vai usar da forma correta. E aí que entra o MDR para nós, né? Sim. E quando vocês vão... Não entrando muito nessa parte de produtos, porque é uma coisa muito técnica, mas só para trazer isso pro prático, né? Para quem tá vendo a gente entender melhor. Quando vocês vão, em tese, vender isso para alguém, como é que vocês explicam a importância do tipo, olha, vocês precisam ter esses produtos aqui por tal motivo? Existe uma forma de trazer isso de maneira mais
prática ou o cliente realmente já entende do que se trata e não é um desafio para vocês? Só porque eu não sei, então acho que seria legal entender. Eu acho que primeiro a gente tem que identificar o tamanho do cliente. Tá. Isso é muito importante, porque você vai falar de uma solução para aquele mercado que às vezes para um outro mercado não faça tanto sentido, então, né? Você tem que entender o seu então, cliente. Primeiro você tem que entender o perfil do cliente. Se é pequeno, se é médio, se é grande. Segundo passo, se tem uma equipe de TI, efetivamente, e se tem uma equipe para cibersegurança, que é muito diferente. Você ter uma equipe de TI ou você ter pessoas focadas em cibersegurança. Isso verdade. Vai te diferenciar no produto que você vai inserir e se você vai contratar um serviço ou não. Um outro ponto é você entender quais as ameaças são para aquele mercado do cliente. Então, por exemplo, você está atendendo um banco, pode ser um banco pequeno ou um banco médio, você tem que pesquisar as ameaças que tem para aquele mercado, para que o cliente entenda do porquê ele precisa daquela determinada solução. Então, você leva todo esse discurso. E eu acho que o ponto mais importante é ouvir o cliente. Isso eu aprendi muito ao longo dos anos, que é ouvir mais e falar menos. Então, ouvir realmente os problemas que ele tem atualmente. Ouvir quais são os medos dele, né? Ouvir, por exemplo, o que ele tem ali de preocupação em termos de dado. A gente tem LGPD hoje verdade. Também muito forte. Então, ouvir bastante o cliente em relação a isso. Depois de tudo isso, você consegue inserir o produto em si. Eu falo que o produto é a última coisa que a gente tem que falar. Porque você tem que entender todo o cenário, todo o perfil, e aí o produto entra depois para agregar em relação a, olha, então, você não tem uma equipe focada, então não adianta você ter só o produto, você vai ter que ter o produto e o serviço. E aí a gente entra com a parte dos serviços gerenciados para esse cliente, que pode ser gerenciado pela Kaspersky, pelo nosso parceiro, aí depende da oferta que a gente vai fazer para aquele cliente. Legal, Luciana, muito interessante essa parte de como funcionam os bastidores ali dessa parte de venda. Bom, a gente falou de Enterprise, agora eu queria entrar também sobre um posicionamento de vocês que abre porta para um modelo que está crescendo muito, que são os MSPs. Para começar, eu queria que você explicasse só um pouquinho para quem está assistindo e talvez não saiba do que se trata ou da importância, só para a gente entrar nesse assunto já com o conhecimento prévio do que a gente vai falar. Tá. Os MSPs são uma categoria que a gente tem na Kaspersky, né? A gente tem 3 tipos de categoria de MSP, inclusive, porque depende da maturidade do canal, mas nada mais é do que um service provider, né? Managed Service Provider. Então, é aquele parceiro que entrega produto, solução e gerenciamento para o seu cliente final. O que a gente estava conversando aqui. Que a gente estava conversando, Então, é um diferencial quando o parceiro se torna um MSP. Porque ele não é só um revendedor de produto, né? E ele consegue, eu vejo muito como uma oportunidade de negócio por alguns motivos. Não só por você se diferenciar no mercado e entregar a solução junto com o seu serviço, mas para você criar também dentro da sua empresa uma receita recorrente. Então, você cria uma segurança, né, de faturamento muito grande, porque você já inicia o ano faturando, você já sabe o que vai cair mês a mês, é uma receita recorrente, né? Nós tivemos esse ano o primeiro Summit de MSP no Brasil. Feito por Nosso, vocês? da Kaspersky, Como foi? E foi muito legal porque lá tínhamos já MSPs e tínhamos outros revendedores que não eram MSP ainda. E foi legal porque, assim, eles absorveram muito o conteúdo disso e entenderam o quão é importante você ir para esse mercado. Na prática, né? Na prática. Ver com os outros cases. Exatamente. Você consegue embarcar todos os produtos da Kaspersky nesse tipo de serviço. Você tem uma facilidade para o seu cliente muito melhor. Pagamento mensalizado, né? O que ajuda com que o cliente também consiga diluir esse pagamento. Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem o canal, o fabricante recebendo essa receita diluída, você também tem essa facilidade para o seu cliente final, de você entregar isso. E quando você se torna um MSP, você é o owner dessa licença, você é o owner desse produto que você está contratando. Então, você consegue fidelizar muito mais o seu cliente, porque eu não gosto de usar a palavra dependência, porque eu acho que não é esse o termo. Entendi. Mas ele fica muito mais fidelizado com você quando você está nessa modalidade. Pelo que eu entendi aqui de você me explicando, é uma coisa ponta a ponta, né? Ele cobre todos os aspectos que precisam ser cobertos ali. E, na sua experiência, quais são as oportunidades que você vê hoje para
os MSPs que querem expandir esse serviço de segurança, assim, Tá. em que investir? Como eu te falei, o Brasil ele é 80% feito de pequenas e médias empresas, né? E a gente tem uma gama muito grande, inclusive, de pequenas empresas. A gente tem muitos empreendedores que têm empresa lá de 5, 10, 15 funcionários. Uma empresa desse tamanho não vai ter uma equipe de TI e muito menos uma equipe de cibersegurança. Então, essa é uma oportunidade muito grande porque o cliente ele só vai querer dormir tranquilo. Eu brinco que a gente vende o sono para os clientes, né? A gente vende o sono para o ambiente dele. Porque ele vai poder dormir tranquilo, tem alguém gerenciando o ambiente dele, tem alguém de olho ali, né? E você tem várias tecnologias que você pode levar, desde uma tecnologia proativa, né? Que é muito importante, até algo agnóstico. Então, assim, é uma oportunidade muito grande, porque você tem essa gama de pequenas empresas para você proteger com o MSP, que são empresas que precisam do serviço. Sim. E aí você também tem, por exemplo, o mercado enterprise que a gente estava falando, onde você consegue, através do MSP, agregar outros serviços dentro dessa geração de MSPs, né? Legal. Então, você consegue colocar uma inteligência mesmo ali de segurança para que você tenha monitoramento de marca, para que você tenha relatórios de ameaças. Então, você consegue ter algo muito mais enterprise para esse mercado também, né? Então, tem oportunidade para as duas vertentes. Na sua visão, é isso que está impulsionando mais esse mercado no Brasil atualmente? Eu creio que sim. Não só de Kaspersky, mas se você for olhar o mercado como um todo, o MSP se tornou uma realidade para todo mundo, né? Com certeza. Então, é uma grande oportunidade de negócio. A gente falou das oportunidades, mas eu queria saber também o que você vê que são os desafios também para quem está começando nesse mercado. O que eles estão enfrentando e como vocês ajudam, né? Tá. Fidelizar. Para você ser um MSP, a primeira coisa é que você tem que ter uma equipe técnica, você tem que ter uma equipe de suporte. Se você se torna um MSP, o suporte, por exemplo, de primeiro nível, que é aquele suporte em que o cliente tem um problema e ele tem que ligar para alguém, ele vai ter que ligar para você. Ele não vai ligar para mim, ele vai ligar para o parceiro. Então, a primeira coisa, ele tem que ter um suporte. E um time que... Ele tem que ter um time que... entenda daquilo. Que entenda, sabe? Exato. Porque ele vai ser a primeira linha de frente para ajudar o cliente com um problema. E isso é um pré-req, inclusive, para você se tornar um MSP na Kaspersky. Existem alguns Existem alguns pré-requisitos, sim. Porque ele tem que estar pronto para atender tecnicamente o cliente, senão ele não faz vai sentido. Se tornar, né? Verdade. Senão ele não vai ser o service provider, né? Ele vai, na verdade, só revender um produto e não entregar um produto como serviço. Faz né? sentido, com certeza. Uma outra coisa importante, ele tem que ter um SOC, ele tem que ter uma parte de monitoramento, ele tem que ter tudo ali, 24/7 para estar atendendo os seus clientes, né? Então, esses são os principais desafios, porque a gente ainda tem uma realidade de alguns revendedores que não conta com isso, que não conta até com uma equipe de pré-vendas, mas talvez não tenha equipe de suporte, não tenha um 24/7, não tenha um SOC, não tenha uma área de monitoramento. Então, isso é um desafio que as revendas vão se adaptando com o tempo. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente tá no mercado de revendas e às vezes ele pode ser bem tradicional, né? E pelo que eu entendi, pelo que você tá me explicando, eles precisam se adaptar também, porque as coisas mudam muito rápido, enfim. E para uma revenda, nesse caso, tradicional, que quer se tornar MSP, quais são as suas dicas e o que você acha que seria o primeiro passo, né? A gente falou dessa questão do time, tem alguma outra coisa que é importante que eles tenham? Eu acho que esse link com o distribuidor também é muito importante. Porque o distribuidor, ele tem muito conhecimento nesse mercado de service providers. Então, ele pode ser, assim, uma chave crucial para ensinar o parceiro, não só a Kaspersky, mas a ScanSource também. Pode ensinar e ajudar o parceiro a entrar nesse mercado. Isso é muito legal. Porque você tem ali 2 braços te ajudando. E, geralmente, quando você tem um distribuidor do tamanho da ScanSource, isso ajuda muito, porque ajuda na bilhetagem, ajuda na parte de faturamento. Então, eu acho que o primeiro ponto se faça muito presente com o seu distribuidor, né, com a ScanSource, para que você tenha essa ajuda, esse primeiro passo, para você conseguir se tornar um MSP. E
obviamente, você tirar a parte de certificações, né? Que tem da parte técnica. Porque não adianta você ser só bom em vendas. Quando a gente fala de MSP, você tem que ser bom também tecnicamente. E você tem que olhar quem são as pessoas que você vai contratar para esse suporte que você vai dar para os seus clientes. Tá. Acho que esses Essas são são as primeiras dicas, assim. Se você quer se diferenciar, o coração da sua empresa sempre vai ser a área técnica. E eu brinco até, né, que a gente fala assim, que a gente sempre faz promoção, todo mundo sempre faz promoção, faz ação para vendedor, para área de vendas e tudo mais. Mas a equipe técnica é tão importante na venda, né? que eu acho que é a galera que a gente tem que olhar. E hoje é muito difícil até, se você for olhar, para contratar pré-vendas, para contratar pessoas para a área técnica. A gente fala que é o elefante branco, é difícil de você achar, né? Você acha que deveria investir mais nessa questão? Eu acho, e assim, eu vi um relatório do IDC, que eu fui fazer uma apresentação no começo do ano para os nossos parceiros, onde eles fazem um comparativo das regiões, e a gente tem regiões, por exemplo, de países asiáticos e europeus, que são já tem uma maturidade maior em relação a contratar pessoas técnicas, investir nessa área, que vendem muito melhor, que conseguem entrar muito melhor no mercado enterprise, que estão muito mais prontos, não só com os seus clientes, mas com os revendedores também, porque investem na parte técnica, investem nos seus técnicos, investem em conhecimento. E aí você vê um comparativo, por exemplo, que tinha lá de Latam, que a gente ainda está um pouco para trás, porque a gente acaba investindo mais. A gente acaba em outras coisas. E menos na parte técnica. E menos na parte técnica. Que legal você trazer isso, Luciana. É uma boa dica para quem está nos assistindo aí, né? Pessoal de canais, para se atentar a isso. Com certeza. Um ponto importante. Bom, a gente falou já sobre dos desafios. Uma outra pergunta que eu tenho aqui na sua visão, como é possível transformar esses dados de ameaças, que a gente estava falando, em oportunidade de serviços consultivos recorrentes e escaláveis? Então, se você puder trazer um pouquinho dos aspectos que você vê. A primeira coisa é em relação a ter entendimento da ameaça para aquele determinado cliente. Não dá para a gente de novo, conhecimento. Generalizar, né? Obviamente, tem o ransomware, que é para todo mundo, né? Mas existem características diferentes para cada área, para cada mercado. Tá. Então, é importante você ter esse conhecimento para que você tenha discurso suficiente para conversar com esse cliente. Porque senão ele vai achar que você não entende do mercado dele e aí para isso ele não vai precisar de você. É verdade. E sempre vai ter alguém que vai saber mais que você. O mercado de cibersegurança é uma constante. E se você para de estudar, por exemplo, você fica para trás. Tem que estar sempre se reinventando. E esse lance das ameaças, de entender realmente o que tem para determinados mercados, é muito importante. Muito importante. Porque você vai ter o discurso certo para você conversar com o seu cliente final, né? Com certeza. Já é uma coisa que também tem que estar preparado, né? Outra pergunta que eu tinha aqui, falando sobre essa parte, se vocês têm algum tipo de serviço gerenciado e que vocês veem uma forte demanda hoje nessa parte de MSPs. Se tem algum tipo de serviço mais certo ou... Como você falou, é um conjunto. Uhum, é um conjunto e quando a gente agrega, né, o nosso serviço gerenciado, por exemplo, a gente coloca o MDR através do MSP, você tem ali o cliente sendo atendido por serviço, tanto pela Kaspersky como pelo parceiro. Uhum. Isso é a maior fidelização que a gente pode ter entre cliente, revenda, distribuidor e fabricante. Você protege ele de A a Z, né, quando a gente fala nisso. E é muito difícil para o cliente, quando você consegue ter essa entrada, quando você está lá dentro dessa forma, é muito difícil o cliente te trocar. Você está ali, né, oferecendo para ele a oportunidade de um pagamento diferenciado, né? Você está oferecendo um serviço, uma solução. Isso torna o cliente muito mais fidelizado para você. Então, quando você agrega uma solução de gerenciamento junto com o MSP, com um revendedor que é MSP, é muito difícil o cliente trocar, de verdade. Assim, o turning disso é bem diferente. Realmente estar preparado e conhecer, né, o cliente. Com certeza. Acho que é o assunto principal da conversa da conclusão que a gente está chegando nessa conversa. Uhum. Falando de 2026, você pode trazer um pouquinho do que a Kaspersky espera do ano que vem, do que vocês no mercado de canais veem para o ano que vem, de quais são as tendências de, enfim, proteção, cibersegurança, tem alguma coisa?
A gente está num plano de expansão na Kaspersky no Brasil, que é em 4 anos crescer 4 vezes, né? Olha. Então, acho que isso já fala bastante o quanto a Kaspersky está investindo, principalmente no Brasil. Nós aumentamos em, acho que 20, 21 pessoas aqui no time do Brasil esse ano. No seu time? No time no geral. Legal. No time no geral. E muitas dessas pessoas realmente com foco no mercado enterprise ou com foco nas soluções estratégicas para desenvolver esse mercado e para trazer uma oferta mais completa para o cliente final. E as oportunidades, elas vêm como um todo nessa questão que a gente fala das ameaças estarem se desenvolvendo, de estarem crescendo. Então, hoje você vê desde uma pequena empresa, uma grande empresa sendo atacada. Eu lembro que em 2015, a gente teve uma reportagem no Fantástico, que o Fábio Assolini, que é um dos caras mais sêniores que a gente tem na empresa e muita gente conhece ele, quando veio essa questão do ransomware lá no começo e as empresas ainda não tinham entendimento, não conheciam, e aí nessa reportagem falavam de uma farmácia pequena do interior, assim, de São Paulo, que o cara nunca tinha ouvido falar sobre ransomware. E aí ele foi atacado. E aí? E ele não tinha nenhum backup do estoque dele de medicamento, ele não tinha absolutamente nada. Então, você imagina para um cara desse perder tudo que ele perdeu, né? Negociou com os criminosos e não teve seus dados de volta, né? Então, hoje é uma realidade diferente. Você chega no cliente, o cliente já tem um certo entendimento. É diferente. E uma outra oportunidade de negócio que eu vejo muito é quando a gente fala sobre pessoas. As pessoas, elas são as que estão nos computadores, têm os celulares, então assim... Sempre tem alguém por trás. Sempre tem alguém por trás. Verdade. E a conscientização disso, ela é muito importante. É uma coisa que a Kaspersky também trabalha muito forte, com as soluções de conscientização. Não adianta nada eu ter um produto incrível no ambiente e ter uma pessoa que tem lá a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou ter uma pessoa que vai lá e abre um e-mail de um link que ela não olha o domínio do e-mail de onde veio aquilo. Então, uma outra oportunidade de negócio muito forte é em cima dos usuários. A gente tem uma solução específica, inclusive, que chama Kasap, que é uma plataforma de treinamento, né? Que tem vários cenários lá dentro para conscientização dos funcionários. Porque em toda empresa, você não tem só a equipe técnica lá. Você tem equipe de marketing, você tem equipe de vendas, você tem várias outras pessoas. E essas pessoas, o dia a dia delas não é sobre cibersegurança. Então, ela precisa de um ensinamento. Com certeza. E a gente nunca acha que vai acontecer também. Nunca acha que vai acontecer. Isso é um ponto também. E nessa solução tem um negócio legal que é a parte de disparo de phishing, né? Então, o cliente ele consegue ir lá, ou a pessoa da área técnica, e ela desenha um e-mail ali, ela faz um template de um e-mail. Por exemplo, eu posso fazer um e-mail que seja saindo do meu RH, falando sobre o bônus que você vai ganhar no próximo mês. E aí todo mundo clica. Ou falando sobre um aumento que você vai ter, né? E dependendo da época, por exemplo, você tem época de dissídio. Aí você pega época de dissídio, vou mandar um e-mail desse, a pessoa vai achar que ela... As pessoas vão clicar. Com uma pequena diferença no domínio de e-mail. Você vai lá e clica. E muitas pessoas são pegas nisso. Assim, é absurdo. Então, tem que ter o treinamento, tem que ter a conscientização. E como a gente tem dados sobre isso, sobre o quanto acontece com a interação humana, é uma grande oportunidade de negócio também para os nossos parceiros venderem, para os nossos parceiros entrarem nessa parte de conscientização de usuário. Nossa, isso é muito importante mesmo, porque a gente... o dia a dia de trabalho, às vezes, é muito corrido. Você recebeu um e-mail aqui, vai clicar. E às vezes as pessoas nem sabem, né? Como você falou, existem diversas áreas dentro de uma empresa. Às vezes elas nem vão saber do que se trata o phishing. E, com certeza, divulgar esse conhecimento, divulgar essa informação é uma coisa que pode evitar isso acontecer, né? Inclusive, legal a gente tá falando sobre isso aqui também, porque para quem tá assistindo aí, prestar atenção nessa parte também nas suas empresas. Luciana, a gente tá chegando ao fim da nossa conversa já. Passou rápido, a gente conversou bastante. Rápido. E eu gostaria de saber, assim, sua dica final ali. Qual hoje você vê que é a oportunidade principal que os parceiros, falando de canais, não podem ignorar nesse mercado de cibersegurança? Tá. Como eu te falei, é uma constante, né? O mercado de cibersegurança, ele só cresce.
Obviamente porque os criminosos, eles entendem, inclusive, que é muito mais fácil você roubar atrás de um computador do que você ir lá assaltar um banco, né? Então, Acha isso... que tá protegido, né? Exatamente. Então, isso é uma realidade muito grande atualmente. E você tem ameaças de todos os lugares. Então, assim, a minha dica é... Você tem que se diferenciar. Hoje, não adianta mais você só ser um revendedor. E você tem que se aliar a um fabricante que te entregue a oportunidade de você poder ganhar com isso, de você poder ganhar dinheiro com isso, né? Então, por exemplo, a Kaspersky, ela não seta a margem para o cliente final. A revenda consegue trabalhar com a margem que ela... obviamente, a gente tem que trabalhar com uma margem saudável, claro, né? Mas ela consegue trabalhar com a margem que ela acha que faz sentido ali naquele cliente final. Para cada revenda. Para cada revenda. A gente tem um programa de canais que quanto mais ele cresce e quanto mais ele se especializa, mais dinheiro ele ganha, porque o nosso rebate pode chegar até 15% daquilo que ele vende. Então se especialize, se diferencie, porque quanto mais diferente você for, mais especialista você for, mais dinheiro você vai ganhar. Não só em margem, mas como em programa com rebates, com o seu distribuidor e com o seu fabricante. Para mim, acho que essa é a maior dica. Que legal, perfeito, Luciana. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu aprendi muito com você aqui hoje. Obrigada. Sobre toda essa questão que a gente... Inicialmente da sua trajetória, depois a gente falou sobre oportunidades de mercado, a gente falou um pouco sobre as soluções da Kaspersky ali também. E eu acredito que todo mundo que está assistindo aí em casa também aprendeu muito com a Luciana hoje, então muito obrigada pelo bate-papo. Essa questão a gente tem sempre que ficar atento, né, gente, sobre cibersegurança. Muito obrigada a você também que acompanhou aí o nosso conteúdo hoje. Eu peço para que não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, comentar também o que você aprendeu aí hoje com a gente. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. Obrigada.